Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização tática da Taesa, empresa que eu carreguei ao longo do ano de 2023 praticamente inteiro e que eu zerei posição recentemente. Vou falar um pouquinho sobre essa zerada, sobre minha carteira tática, não é uma carteira holder, mas o conteúdo vai ter aqui como principal pauta você holder, certo? Talvez é também para você tático, mas o mais importante é você que investe na Taesa para longo prazo. Quais serão as pautas do vídeo, pessoal? Os projetos em construção, o que prejudicam um pouco a capacidade de caixa da companhia. Então a gente olha para uma alavancagem que está um pouco acima da média da companhia no longo prazo. Isso deve trazer para a Taesa, assim como para a Transmissão Paulista, um ano não tão interessante em dividendos, tá? Principalmente Transmissão Paulista. Tá? Taesa menos, mas também as duas estão nessa categoria de mais investimentos por curto prazo, tá? Menos retorno para o acionista de curto prazo. Então, talvez numa carteira anual, por exemplo, o mercado escolha uma CPFL, uma Engie, uma Alupar, tá certo? Que tem um ciclo de investimento de curto prazo muito menor, logo tende a pagar mais o yield em relação ao preço da ação. Isso pode acontecer em 2024 para as duas queridaças, que são Taesa e Transmissão Paulista, porque se assemelham em ciclo de investimento e alavancagem. Vou falar aqui também sobre os múltiplos, um pouquinho da tabelinha de unit, tá? Múltiplos novamente, bateu ou não CDI Transmissão Paulista, e aí vamos cair para Taesa 3, 4 e 11. Beleza, pessoal? Essas serão as pautas do vídeo. Espero que vocês gostem aí. Considere se inscrever, ative as notificações, disclaimer na tela. Eu sou Bruno Mazzoni, CNPI técnico, e todos os dias aqui no Clube dos Dividendos nós falamos sobre pelo menos uma empresa. Então deixa um super joinha aí se você gostar da Taesa e também considere ativar as notificações se você já é inscrito. Certo, pessoal? Bom, o que eu tenho para falar da Taesa nesse fim de ano? Tático, rally natalino, rush natalino. Vale a pena investir na Taesa pensando em dividendos ao longo de 2024, né? Como que ela está nesse potencial? Tanto Transmissão Paulista, ZCTEP, como Taesa, pessoal, vem ali no curtíssimo prazo muita pressão ou pressão de capex. Na Taesa, a gente pode dizer que é pressão. Na Transmissão Paulista virá uma super pressão ali entre 2026 e 2027, tá? Porque caiu no colo lá um leilão 01 que a Gênesis não conseguiu ali atender todos os pré-requisitos. Então essas duas companhias que são queridaças para a Bolsa de Valores, queridaças para o investidor, pessoa física inclusive, tá? Elas tendem a passar um momento onde outras companhias no curto prazo, como eu falei, de exemplo, uma carteira anual, por exemplo, tendem a ter mais protagonismo, como por exemplo uma CPFL, uma Engie, tá? A própria Alupar, tá? Porque o ciclo de investimento / EBITDA está mais interessante. Por isso que quando a gente olha, por exemplo, para um múltiplo EV/EBITDA, que pega o EBIT, perdão, que pega ali dívida da companhia, pega também capital terceiros, pega ali alavancagem, etc., a gente percebe que esse múltiplo está caro. A média dela estava em torno de 6 vezes EV/EBIT. Hoje está negociando quase que o dobro, tá? 11,31. Então ela vai abrir o ano, pessoal, Taesa, Transmissão Paulista de certa maneira menos, mas Taesa um pouco mais cara, vai abrir o ano com um valuation, para quem é quantitativo aí, não muito agradável. Tá? Tanto nessa métrica que vê o lucro operacional, tanto na métrica que vê a última linha, que é o lucro. Também ali negociando a patamares elevados para o histórico. Então o valuation é muito interessante. Agora, o que está favorável para o setor como um todo? Quando a gente olha ali para 2024, o macro. Nós tendemos a ter uma inflação não mais cedendo, estável, tá? Entre 4,75 e 5,25, essa estabilidade, tá? E o juros sendo cortado, tá? Sendo cortado até pelo menos julho do ano que vem. Então é difícil vender, tá? A utilidade pública sempre, mas agora o melhor momento foi 2022, segundo semestre. Tá? E mesmo assim, essas duas companhias especificamente, em 2022, por exemplo, não recuaram bastante, elas só lateralizaram. Então o melhor momento para nós termos feito alguma operação de venda, seja em Taesa ou em qualquer utilidade pública, foi ali em agosto de 2022, quando aconteceu o corte do ICMS, mas a inflação já vinha cedendo, tá? E os juros não mais subindo, bem verdade, 13,75, porém a curva de juros por causa das PECs abriram. E aí essas empresas apanharam pra caramba. Mas vejam que ela lateralizou por tempo, ela cedeu por tempo e não por preço. Então esse momento, na minha opinião, passou. Pessoal, na parte macro, nada mais impede
o crescimento, a valorização dessas companhias, tá? Então sim, tem projetos em avanço, tá? A gente vai falar sobre Nanaí, vocês sempre vão ler ali Nanaí, Tangará, Saíra, tá? E Pitiguari. Vejam ali que os avanços físicos estão mais adiante no Saíra, tá? Saíra 3, que é 100% da Taesa. Os 4 projetos são 100% da Taesa, por sinal, beleza? Então não temos ali grandes projetos já entrando em operação no curtíssimo prazo, tá? Isso vai demorar um pouco para maturar. Então a gente passa a ter tanto Transmissão Paulista como a Taesa mais para 2026, 25, 26 talvez, tá? Como empresas ali de desalavancagem e aumento operacional. No caso da Transmissão Paulista até um pouquinho depois, tá? 2028, certo? Pessoal, dívida um pouquinho mais avançada, né? 3,7 dívida líquida EBITDA, então não é uma dívida ali muito interessante, né? Tem empresas menos alavancadas, tá? Para o curtíssimo prazo, por isso eu comentei bastante, né? Sobre o fato de stock picking não ser tão favorável para elas. Preço justo da Taesa 11 está em 37,98, pessoal. Tá? Então a margem de segurança pequena tá justa, né? 4,6%. 37,98. Se você quiser saber da 3 e da 4, pessoal, é só vir na tabelinha, né? A Taesa é composta por uma ordinária, Taesa 11, né? E 2 preferenciais. Então pegar esse preço justo de Graha que está em 37,98 e dividir por 3, tá? 37,98 dividir por 3, estamos falando de 12,70 aproximadamente para Taesa 3 e Taesa 4, beleza? Então cada unit é composta por 2 preferenciais e uma ordinária. Os dividendos, pessoal, os dividendos continuam robustos, embora 2023 apresente aí uma diminuição, e essa diminuição tende a ser mantida em 2024, tá? Qual a diferença? É que a Transmissão Paulista está pagando abaixo de 6%, abaixo de 4%, se não me engano. Tá? E a Taesa não, está segurando aqui 7,53% de dividend yield, pessoal. Então, ainda assim, Taesa é a melhor pagadora de dividendos do que a Transmissão Paulista, olhando para 2024. Agora, é bem verdade que esse dividendo já não é tão robusto quanto foi em 2022 e 2021, acima dos 10%. Hoje, ou melhor, 2023, falamos aí de 7,53%, o que está ótimo, né? O que está exuberante, continua exuberante. 2,73 foi o que ela já pagou esse ano. Preço teto R$ 45,50. A média líquida dos últimos 5 anos, para quem é holder, quer investir de 5 a 10 anos, é de R$ 3,34. E a gente vai estar olhando para 9,19%. Qual o problema dessa margem gigante, pessoal? É que em 2021 existiu ali um grande processo inflacionário e em 2022 ela meio que potencializou o seu dividendo, né? Foi acima ali de um payout agradável. Então, assim, quer pegar 3,34? Tudo bem, né? Você iria ali por esse teto ainda mais interessante para a Taesa. A gente está falando de R$ 55,00. Certo, pessoal? Então, para o conservador ali vai estar de olho em R$ 45, R$ 43,00 como preço teto, esses 2,50, 2,70 aí de dividendo, que é mais ou menos o dividendo médio aí, se a gente colocar aqui da última década, incluindo o ciclo de alta de 2020. Beleza, pessoal? Então, um ótimo dividendo aqui para você, investidor da Taesa. Se deve ter um dividendo natalino, pessoal, difícil, tá? Difícil dizer. Eu acredito que não. Acho que ela parou já. Mas fiquem sempre atentos. Não tem ali, não é igual a Transmissão Paulista, que paga sempre, que data corte é sempre em dezembro e o pagamento em abril. Certo? Bateu Transmissão Paulista, bateu o CDI, pessoal, de 2012 para cá, bateu 441% para a Taesa 11, 241% para a Transmissão Paulista, 170% para o CDI. Tá? Nas análises técnicas, né, começando pela Taesa 3, pessoal, qual que é o desconto para o Natal? 11,12. Quais são os alvos? 12,80, 14,28. Então, somente a partir dos 12,80, 14,28, talvez você aí que esteja com essa tese de que ela vai ser uma empresa não colocada na primeira prateleira para 2024, devido ao ciclo, alavancagem, etc., valuation, tá? Você pode pensar em estratégias com opções aqui, né? 12,80, 14,28, o desconto é 11,12 para o Rally, ou seja, até março, 11,12 é o desconto. Apocalipse, pessoal, vai estar lá na pandemia, né? A gente vai estar olhando de 9,24, 8,24, perdão, não é 9,24, é 8,24, tá? A 9,21, tá? Esses seriam os principais apocalipses aí. 9,60 é um bom preço também, tá? 9,60, 9,21, 8,24 para você vendedor de put,
Tá? Taesa 4, mais pessoas têm aqui o ativo. Então vamos lá, o desconto natalino 11,14. Alvos 13,36, 13,96. Somente ali eu acharia interessante a operação com renda, por exemplo, ou compra de put, se assim você tiver pessimista com a Taesa especificamente. Lembrando que o macro, na minha opinião, não será desfavorável até julho, até o fim do nosso corte. Esse corte está programado para julho, agosto do ano que vem. Legal? Apocalipse, pessoal, 9,82, 9,57, 9,67, 9,27, tá? 8,75, 8,27. Esses são todos os apocalipses aqui da Taesa que eu olharia para vendas de put aí, com o objetivo até de ser exercido, tá bom? Aqui é o preço onde eu saí, pessoal, a Taesa. Então foi 2 trades que eu fiz na Taesa, mais o dividendo. Foi muito bom ter colocado a Taesa na minha carteira tática. Tá, acho que ela só perdeu para a JBS, que foi estrondoso, tá, mas foi muito bacana também a Taesa. E eu saí na região laranja, tá, dos 36,27 aos R$37 eu saí, porque eu acredito que ela vai lateralizar, pessoal, nesse curtíssimo prazo. Como eu tinha que fechar a carteira em dezembro, Brunão aproveitou para sair. Comprei aonde? No desconto. O ano inteiro eu comprei no desconto. E ela não mudou. Tá, o desconto só foi alterando ali com o DataX, então 33,52, 33,20, tá? O desconto teve o seu máximo ponto em 33,69, tá? E eu fui comprando ali e saí uma vez no 38, outra vez nos 36,27 e foi muito bom. Eu devo repetir esse projeto. Para Rally Natalino, pessoal, o desconto volta a ser aqui os 34,57, 33,69, tá? 33,69, 34,57 seriam ali os principais descontos. Depois 33,52, 33,20 já tocou. Acho difícil voltar. Apocalipse vai estar lá na casa dos 30,29, 29,27. Essa casa, e terminando, pessoal, o grande desconto dela, caso aconteça em algum momento, 26,55, 27,69, 27,12. Tá? É o principal desconto ali, a base de 2021. Para cima, pessoal, ciclos de alta. Vamos lá traçar ele para vocês aqui. O primeiro ciclo está na tela. 44,87. Então, para quem vende call ali, compra put. O outro pequenininho, tá? Esse aqui tá muito miúdo, tá? Então, eu ficaria somente com os 44,87 e o outro não é um ciclo, é uma resistência. 38,75, 38,95. Certo? Pessoal, feito isso, né? A partir aqui dos 37, então, eu compraria menos. Olhando aqui para os 38,95, 38,75. Qual que é um mês interessante para se lançar opções? Minha opinião, março. Que aí é o resultado do quarto trimestre. Tá? Antes disso, eu realmente ficaria bem cético, só utilizaria ali os 44,80 para fazer esse tipo de operação de renda ou de seguro, né? Compra de put, seguro, renda, venda de call. Um abração, pessoal, para quem for comigo até o final. Curtam aí o desconto e o cupom do Macro Trader, tá na descrição. Tchau, tchau.